Olá, meus amigos. Novamente, muito bem recebidos no Reavaliando. Wesley, para quem não me conhece, vamos falar de um filme que completou seus 60 anos. Tivemos alguns problemas, não deu para publicar antes, mas agora nós vamos postar. É esse filme que eu gosto bastante. É meio que seguindo uma dica aqui do Alexandre Rodrigues. Ele quer que nós falemos do estúdio Hammer. Vamos ter futuramente, sim, um vídeo sobre a Hammer mais completo, mas por enquanto vamos falar dele, O Vampiro da Noite, um filme da Warner que é extremamente distribuído pela Warner, que é extremamente difícil de encontrar em qualquer loja hoje em dia. Por incrível que pareça, ele não é tão caro no Mercado Livre. Eu até me surpreendi, achei que sairia bem mais caro no Mercado Livre, não é tão caro. Quando eu comprei em 2002, 2003. Ele foi lançado nesse período no Brasil. Não tinha, pessoal, aquele lance da promoção ou oferta. Se o DVD custasse R$ 50, você tinha que dar os R$ 50. 60, 100, enfim. Naquela época realmente esgotava. Não tínhamos um canal de acesso como hoje em dia você pode reclamar para a Warner, para a Universal, enfim, para a loja. Era extremamente difícil naquela época. Esse aqui deve ter custado 29, eu acredito que não foi 39. Não me lembro ao certo, mas não tinha desconto. Para quem está na casa dos 30 ou 40, os filmes mais antigos no Brasil não saíam em VHS, era uma luta sair em VHS qualquer filme. Essa é uma cópia da Warner, eu tirei na internet, está aqui no filme Operação Nuclear. Esses filmes têm tradição de sair, tinham a tradição de saírem nos Estados Unidos. A Warner segurou por anos esse VHS no Brasil, ou DVD. Você tinha que ver em sessões noturnas, nas madrugadas da Globo, da Band, do SBT. Uma das últimas emissoras a exibir O Vampiro da Noite foi o SBT. A Rede Brasil, ela vendeu quase todo sua grade para os evangélicos atualmente, o que eu fico muito triste. Nada contra os evangélicos, mas eu acho um erro total quase todas as emissoras dedicarem tanto espaço a programas religiosos. Deveriam ter só a rede deles, não deveriam pegar redes já existentes. Mas enfim. E quando esses filmes saíam na TV aberta, você tinha que ver 3, 4 da manhã. Às vezes você não sabia que era o estúdio. Vários filmes, eu só fui descobrir quem era o distribuidor quando eu comecei a ver. Eu comecei a ver TV a cabo. Que eu descobri, pô, esse filme é da Warner, esse filme é da Universal, da Paramount, enfim. E é uma pena, pois fica uma geração privada disso, pois não são todos que têm acesso a TV a cabo, DVDs ou mesmo a internet boa. E um detalhe, esse horror de Drácula é o Drácula, adaptação do livro do Bram Stoker. Ele também é meio que um remake do Drácula da Universal. A Universal, para quem não sabe, ela registrou seus principais monstros, o Drácula, o lobisomem, o fantasma da ópera. Você não pode fazer uma maquiagem idêntica a esses personagens clássicos da Universal, pois você pode correr o risco de ser processado. E tivemos uma amostra aqui de o Monstros no Cinema. Foram 39 filmes que lotaram. Não sei se esse lotou, mas pelo menos os que eu vi deram uma bilheteria muito boa, público muito alto. Tudo bem que era de graça. E é isso que eu venho reclamando aqui. É de graça, mas para o pessoal do plano piloto, pois as pessoas das cidades periféricas não têm acesso a esses filmes. Uma pena. De 39 filmes eu consegui ver 11, mas enfim. O Horror of Drácula, eles fizeram isso para não confundir com o filme do Bela Lugosi. Vou mostrar aqui para vocês. É um filme de 1931, da Universal. Ele foi relançado pela Classic Line. Vocês podem ver o Bela Lugosi aqui. E é uma contracapa, é o mesmo DVD da Classic Line, mas com opção de capa dupla. Tem um pôster original de 1931 e outro pôster original de 1931. Fiz questão de comprar esses dois. Essa versão do Christopher Lee, os mais jovens vão conhecer dos novos Star Wars do Lucas, do episódio 1 até o terceiro, O Senhor dos Anéis, enfim. Ele é um filme que segue bem mais o livro do que a versão do Bela Lugosi. A versão do Bela Lugosi
ela é uma versão mais teatral, ela é baseada numa peça. Enfim, e os filmes da Hammer? Hammer era uma produtora inglesa, um estúdio inglês. Ele tinha distribuição nos Estados Unidos e no resto da Europa pelos estúdios da Warner, Universal, Paramount, enfim. E eles davam muitas bilheterias. Tem seguidores como o Tim Burton, o Steven Spielberg, o Lucas, o Joe Dante. Enfim, houve toda uma geração que foi criada com esses filmes. E quando você ia no cinema no final dos anos 50 ou 60, esses filmes eles eram exibidos em sessões duplas. Você comprava um ingresso e via 2 filmes. Você poderia ver, por exemplo, o Frankenstein junto com esse Frankenstein, que também é da Hammer. Esse Frankenstein quem faz é o Christopher Lee, também é um DVD da Warner. Peter Cushing. Você poderia ver 2 em 1. Por exemplo, A Maldição dos Lobisomens junto com A Maldição do Frankenstein. Era uma tática para se economizar, para atrair mais público, adolescentes. Você pode ver aqui o Christopher Lee como o Frankenstein, uma maquiagem muito diferente do monstro do Boris Karloff, que é o Frankenstein, mas enfim. Esse é um filme que aguentou bastante seus 60 anos. Ele envelheceu muito bem, ele está no livro Os 1001 Filmes que Você Deve Ver Antes de Morrer, mas enfim. Ele, basicamente, a Hammer coloca mais sangue onde não se tinha, pois a versão do Bela Lugosi não poderia ter sangue, tanta violência, tudo teria que ser subentendido, às vezes você tinha que camuflar muita coisa, pois tinha o código de ética dos Estados Unidos que não deixavam abordar várias coisas. E o Christopher Lee, ao meu ver, é o melhor Drácula do cinema. Ele aparece muito pouco, ele sabe manipular o mal que tem em torno dele. E é uma diferença que eu senti bastante com a versão do Bela Lugosi. O Bela Lugosi, ele era um bom ator. A galera mete o pau nele. Dizem que o Drácula dele hoje não dá susto, e realmente é verdade. Mas ele levava muito a sério aquele papel. Mas tinha um defeito que eu achava na versão do... Tem esse defeito que eu acho na versão do Todd Browning. O Van Helsing é o Peter Cushing. Isso nós não podemos negar. Peter Cushing, não sei se eu tenho uma foto, é esse rapaz aqui. Na época ele era um rapaz. Ele é aquele general lá do Star Wars Uma Nova Esperança. Ele é o Van Helsing. Aqui ele está fazendo o papel do Dr. Frankenstein. Você sente a diferença do Van Helsing dele. Van Helsing é um cara estudado, um cara meio detetive, um pouco cientista. Ele vai atrás do Jonathan Harker. Ele sabe que algo está acontecendo, que as peças não estão se encaixando. Ele é praticamente um cara que rodou a Europa toda. Ele não tem medo. E esse filme é feito por um diretor que ele trabalhou anos na Hammer, anos no cinema inglês. Ele é estudado nos Estados Unidos e na Europa, mas não é citado no Brasil. Ele fez de tudo na indústria do cinema inglês. Aliás, nós gostamos bastante do cinema inglês aqui. Mas ele vai ser diretor apenas com 40 anos, pois ele tinha trabalhado em todas as áreas técnicas do cinema inglês. O nome dele é Terence Fish. Esse senhor, aqui ele já está um pouco mais velho. Você pode vê-lo um pouco bem mais velho aqui. Se eu não me engano, aqui é no Vampiro da Noite. Deve ser meados de 57. É um filme que tem apenas 83 minutos. E várias pessoas esquecem, é um erro que eu vejo bastante no Brasil, que os filmes curtos, muitas vezes, podem ser melhores executados que os filmes longos. Dificilmente você vai ver um diretor brasileiro pegar 80 minutos de filme, colocar o começo, meio e fim. E o Drácula, ele é o cara sedutor. Esse aqui é um dos filmes que mais sabem trabalhar o lance da sedução. O Drácula, ele vai se vingando de toda a família lá do Jonathan Harker. Cada esposa dele que é morta, ele vai se vingando. Eu vou pegar essa esposa aqui. É um filme que bem violento para os padrões da época. Você já vê o sangue em excesso. Você vê o lance do erotismo. Lógico, como tinha censura, o Drácula ele vai invadindo as casas daquelas mulheres. Você sabe que ele está fazendo sexo com elas. Só que a censura da época não pode permitir isso. E é um filme que hoje algumas coisas não passariam, ao meu ver. Por exemplo, tem uma cena que o Drácula ele tenta enterrar uma mulher viva. Ela já está meio vampiro, tal, não sei o quê.
E o vampiro, ele tem aquele lance um pouco antes do morto-vivo. O Romero deixa o morto-vivo mais forte. Você vê que há todo aquele lance da sedução. E o Terence Fish, ele sabia trabalhar muito bem, outra coisa que os diretores de hoje não sabem fazer, do bem e do mal. Porque tem um problema nos filmes atuais. Ou às vezes o herói fica só o herói e você não vê o destaque dos vilões. Eu sinto isso muito nos filmes da Marvel. É tanto destaque no herói em si, o Capitão América, o Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia. O vilão fica muito esquecido. Ou o inverso, o vilão pode chamar muita atenção. No caso do Tim Burton, naqueles Batmans, nos 2 primeiros Batman, são os vilões que chamam mais atenção. O Terence Fish não. Você sente muito forte a presença do Drácula, embora ele apareça pouco. Ele aparece nas sombras. E devido à questão orçamentária, eles falam que o Drácula não pode virar lobo, não pode virar como é o nome? Morcegos. Mas você sente que é por causa do orçamento. Eles jogaram essa questão para tapear os telespectadores do momento. E você sente muita força no Van Helsing. O erro deste Van Helsing aqui do Hugh Jackman não foi nem tanto os efeitos especiais como muitos pensam. O Van Helsing dele é meio que um James Bond, meio que um caçador de recompensas. Ali foi o erro. Ficou um Van Helsing muito misturado. Colocou o Van Helsing contra todos os monstros, o Frankenstein, lobisomem, Doutor Médico e o monstro. Foi o principal erro. Não foi nem tanto os efeitos especiais como várias pessoas pensam. É um projeto tão mal sucedido que nunca teve uma parte 2. A Universal nunca se arriscou. Aqui já era o começo do universo compartilhado. Eles tentaram lá com a múmia do Brendan Fraser, eles foram bem sucedidos, mas aqui não, tanto que só gerou um desenho. Tanto não é piada. Se você tiver acesso a esse Drácula do Christopher Lee e do Peter Cushing, faça a comparação. Mesmo o filme sendo de 58 e tendo 60 anos, ele dá de banho, ele dá de 10 nesse filme do Hugh Jackman. Nada contra o Hugh Jackman, eu gosto dele, ele é o Wolverine, mas realmente é um filme dele que não deu. Vamos deixar aqui. É um filme que já foi relançado pelos DVD da London e tal. Tem um packzinho com as continuações do Drácula. Você pode comprá-lo em promoções na Saraiva. Enfim, várias e várias lojas você pode comprá-lo. E o Terence Fish também, ele tem esses filmes aqui como O Fantasma da Ópera, que é uma versão bem mais sangrenta da história do Fantasma da Ópera. Comprado por R$ 9,90 nas Americanas da Vida. Tem essa capinha que eu dou o maior 10. Enfim... E você vê de onde vêm as influências do Tim Burton. Eu fiquei vendo com bastante calma. Quando o Drácula chega, lembra bastante o Batman do Tim Burton. É um filme que, ao meu ver, tinha que ser estudado em universidade com afinco, com entusiasmo mesmo. Quando o Drácula vai andando, você lembra demais o Batman. Ele é um filme que foi citado no Frankenweenie do Tim Burton. O Frankenweenie também não foi um sucesso monumental inicialmente, mas já está sendo redescoberto, passou também na Mostra dos Monstros. E no Frankenweenie, porque são desenhos, stop motion, como lá no Hey Harryhausen, você pode ver o Christopher Lee filme. Não é nem desenho, uma imagem que eles geraram. É o próprio filme que está sendo exibido no Frankenweenie, pois o Frankenweenie tinha, eu acredito que os filmes... O Victor tinha os filmes em 35mm, tal, não sei o quê. E revendo agora, lembra bastante o Lobisomem Americano em Londres, quando os personagens do Lobisomem Americano em Londres estão chegando na cidade, eles estão naquele povoado, o pessoal do povoado não quer muita conversa com eles. Aliás, o John Landis é extremamente... John Landis é o diretor do Lobisomem Americano em Londres, do Príncipe de Nova York, Inocente Mordida, que Inocente Mordida já é meio que uma atualização dos filmes da Hammer, se a gente for olhar lá para os anos 90. Apesar da versão do Coppola, Francis Ford Coppola, ser mais fiel, eu prefiro essa. Aquela versão do Coppola é muito boa, tem vários elementos do livro, mas essa aqui é muito boa. Ele tem a ação na medida, trilha sonora 10. Também temos que destacar aqui o roteiro do Jim Sangerster. Fez vários filmes da Hammer. Michael Carreiras, que era o famoso produtor da Hammer. Eu fico muito contente, como eu falei para vocês, desse filme ser exibido em tela grande, mas não pude ver, é uma pena.
até a sequência final, mesmo não entregando um spoiler para vocês, aquela música taranana, 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 você sente a destreza do Van Helsing contra o Drácula. Isso aí é uma coisa muito bem sacada. E o Van Helsing aqui, do Peter Cushing, ele tem um raciocínio muito rápido, ele pensa, poxa, onde é que o Drácula está? O que é que ele estará aprontando? Ele é um cara que ele realmente, o próprio Van Helsing lembra bastante o Batman, ele está lá atuando meio que nas sombras, ele não dá passo em falso. Que filme bacana. É um prazer fazer um reavaliando aqui desse filme, O Vampiro da Noite. É um filme que o cenário ainda está muito bom, ele está até mais bonito, não sei porque eu não pude vê-lo na época de estreia, seria impossível. Mas eu acredito que ele ficou mais bonito com o passar dos anos. É uma pena que as TV a cabos não exibam mais esse tipo de filme. Se você puder comprar essa versão no Mercado Livre, compre, pois vai ser bem sucedido. Infelizmente só um trailer, mas eu acredito que as versões americanas ou europeias devem ter making-off, não sei o que, não sei o que. E o próprio Christopher Lee, ele é parodiado, ele mesmo se parodia no Gremlins 2 do Joe Dante. É uma citação explícita a todos esses filmes que ele fazia na Hammer. Enfim, gente, está aqui o Horror de Drácula, que é o título original. Aliás, esse título foi criado para Horror of Drácula. No Brasil ganhou o título de Vampiro da Noite. Aliás, todos os vampiros são da noite. Mas enfim, para não ser confundido com o Drácula do Bela Lugosi. Vou mostrar para vocês também o Drácula do Bela Lugosi. Se você puder comprar também, eu agradeço. R$14,90. Você não vai ficar pobre, nem mais rico. Ou talvez fique rico com a experiência de assistir esse filme em DVD. Existe em Blu-ray também. A Maldição de Frankenstein. Quem sabe uma hora nós dediquemos um reavaliando para a Maldição de Frankenstein. Ou Frankenstein. Mas enfim, está aqui o reavaliando do Vampiro da Noite com Christopher Lee, Peter Cushing. Um filme que eu gosto bastante, que aguentou o passar dos anos. Por favor, compartilhem, divulguem. Deem aquele joinha, principalmente comentários. É o que eu mais quero, é comentários. E até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.